Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Champions League. O Bayer Leverkusen vence o Manchester City por 2-0, resultado muito importante para a equipe alemã, que assim, a gente sabe, né, tá passando por um período difícil. O Xabi Alonso saiu, contrataram o Ten Hag, foi demitido num período de um mês, basicamente. Agora o Kasper Hundmann tá comandando a equipe e tá fazendo um trabalho bem interessante, né? Mas fato é que eu não imaginava que o time fosse lá vencer o Manchester City. Porém, Pepe Guardiola deu uma subestimada legal em cima do time do Leverkusen, fazendo o time basicamente reserva ali pro jogo. Olha só, James Trafford no gol, a zaga tem o Altnauri e o Guzanov como os laterais do time, né? E o Altnauri defensivamente como lateral deve muito. John Stones e Ake como zagueiros, aí nada demais, não acho uma escolha ruim não. O meio campo, Rico Lewis, o Gonzalez e o Tijani Reinders. E o ataque foi Savinho, Oscar Bob e o Amar Marmouche. Decepção para a atuação do Amar Marmouche, que eu espero mais dele, eu sei que ele é um grande jogador, né? Mas jogou mal hoje. E aí no banco você tinha lá Phil Foden, Doku, Ryan Cherky, o Erling Haaland, e assim, esses dos que entraram, né? Teve o Nico Riley também entrando. Mas detalhe, quem não entrou? O Rubem Dias, Gianluigi Donnarumma, Bernardo Silva, Josko Gvardiol. Todos esses caras estavam disponíveis. Eu entendo que você quer competir em todas as frontes, né, de batalha. Você tem a Premier League, você tem a Champions, mas assim, essa derrota coloca o City mais na margem de acabar saindo, né, da zona de classificação. E ele pode sair dependendo dos resultados de PSG, Real Madrid e Liverpool amanhã. Eu acho que pode, né? Também tem o Tottenham que pode tirá-los, né? Tem muito time que pode chegar aos 10 pontos que o City tá. E assim, tem que pensar em saldo de gols também, né? Isso vai ser importante. São apenas 8 vagas ali diretamente para as oitavas de final. E essa derrota não é também num time muito positivo, né? Porque o Manchester City já vem de uma derrota, né? Jogou mal contra o Newcastle. E agora vai para a próxima partida da Premier League, né? E assim, com 2 derrotas seguidas, ok, vai com o time titular. Essa sequência que tá vindo agora não é a mais intimidadora de todas, né? Leeds, Fulham e Sunderland. Mas depois disso tem o Real Madrid. E depois o Crystal Palace, que com o Glasner tá sendo muito perigoso e é ótimo nas transições que machucam tanto os esquemas do Guardiola. E hoje foi um jogo baseado muito na transição, contra-ataque, né? E de novo, o Guardiola é um técnico que historicamente sofreu muito com essa questão do jogo de transição. É só olhar assim, o retrospecto dele, por exemplo, contra técnicos como o Glasner, né? Tipo no Crystal Palace, né? Às vezes é um pouco complicado de lidar. Olha, por exemplo, o retrospecto do City contra do Guardiola contra o Antônio Conte, né, que é o mestre da transição, também não é o melhor, entende? Isso porque as fórmulas de jogo, né, não tem um encaixe tão positivo. Quando você vai e coloca o time muito agressivo pra frente, etc, e dá o cobertor curto, a gente já viu lá tanto a equipe do Barcelona do Flick levando esse 3-0 do Chelsea, porque foi assim, o Luiz Henrique com o mesmo Chelsea, o Sevilla vencendo o Barcelona por 4-1. Então assim, tem que entender que, assim, vai jogar o time pra frente, você tem que ter certeza que o time vai conseguir se impor e sufocar o adversário, porque senão, o que acontece, né? E hoje, o City deveria cozinhar mais o jogo, deveria ser um pouco mais inteligente, até mesmo por ir com o elenco reserva, por melhor que sejam as peças que estão ali, respeitar o oponente, porque assim, é uma coisa fazer isso contra o Karabakh, olha que o Karabakh tá perigoso, né? Uma coisa fazer isso contra o Slavia Praga, você tá fazendo isso contra um time que tá 2 anos atrás foi campeão alemão, tipo, há 1 ano e meio, na verdade, né? Foi finalista da Europa League, né? Então assim, eu não acho isso uma ideia legal, entende? Tem bons jogadores ali, o Patrick Schick fez o gol, já foi um dos candidatos a artilheiro da Bundesliga. Então, assim, pra mim a estratégia do Guardiola, que assim, não foi boa. O time foi, assim, muito machucado pelos contra-ataques e transições do Leverkusen. E a defesa, que pouco jogou junto, claramente muito desconexa e, obviamente, muito vulnerável nesse tipo de situação. Então, é um City que, assim, no momento ainda tá no top 8, ainda avançando as oitavas de final da Champions diretamente, mas esse é o tipo de resultado que coloca as coisas em xeque e mostram pra mim, esse City não tá tão confiável como era há 2 temporadas atrás. Esse City é mais vulnerável, esse City é vencível, esse City
é um time que carece de controle. O meio-campo, assim, sem o Rodri, né, o titular, já tá tendo dificuldades. Imagina você tirando mais jogadores de confiança ali do meio-campo. A situação fica ainda mais crítica e o Guardiola ainda não ajustou totalmente a equipe. É só ver que ainda há muitas dificuldades em controlar a partida, ainda é um time que não tá conseguindo neutralizar completamente o oponente como fazia na melhor fase dele. Então, assim, o Manchester City hoje, né, é um time que você não pode subestimar, mas ao mesmo tempo não é um time que você entra completamente intimidado com medo. Dá pra ganhar, se fizer a estratégia correta e certo, né? Mas pra mim, assim, o Guardiola subestimou legal o Leverkusen e acabou perdendo, né? E tem que tentar se garantir o máximo ali, porque quanto mais vitórias você conseguir antes, melhor você pode poupar mais à frente. Aí, ok. E até porque o calendário agora ainda continua mais ou menos, né? Tipo, dezembro que o calendário tende a apertar e lá que acho que o time deveria ter mais folga pra poupar. Se fosse hoje com o time titular, Foden, Haaland, Bernardo Silva, todo mundo, eu tenho quase certeza que esse time iria ganhar. E até porque é preservar pra enfrentar quem? O Leeds? Assim, esse não me parece estratégia legal. Por mais que, ok, é um pouco temerário pelo cansaço físico repetir o elenco, mas pelo menos um mistão, né? Vão garantir os 3 pontos, né? Porque colocar em xeque ali uma vaga direto às oitavas de final, vai que acontece o que aconteceu na temporada passada. Vai que enfrenta o Real Madrid, vai que enfrenta o Barcelona, e vai que na hora de enfrentar esse time eles estão melhores do que estão agora. Então, tem que olhar isso. Não pode subestimar essa fase de playoffs da Champions. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.